Fala, seus cachorros, beleza? Sou o Edu. Bom, vamos conversar aí sobre a entrevista do Juninho Paulista para o Globo Esporte, falando sobre o período de trabalho dele como coordenador da seleção brasileira, também sobre a Copa do Mundo, sobre regalias e etc., Neymar, a situação do Gabriel Martinelli, que foi bem complicada, para dizer o mínimo, nessa parte, mas eu quero conversar com vocês sobre isso e também quero que você entre no nosso novo patrocinador, que é a Poder Esportes, né? Tá um mês aí com a gente, a Poder Esportes. Te convido a conhecer a plataforma, tá? O link tá aqui na descrição, faz o seu cadastro completo, tá? Você que gosta de fazer apostas esportivas, lembrando que não é renda extra e é para maiores de 18 anos, tá? Convido você para experimentar a emoção de vencer com a Poder Esportes, fazendo seu cadastro completo, colocando entre 50 e 300 reais. Nesse primeiro depósito você tem 100% de bônus, ou seja, você dobra o valor que você colocou, tá? Em bônus, tá? Todos os dias também no Instagram da Poder Esportes, eles sorteiam, não, eles dão tokens de 20 reais, tá certo? Gratuitos para os seguidores, mas você tem que ser rápido para resgatar, tá? Mas todo dia tem, você vai lá, resgata seu token e também faz a sua banca. Fechou? Não é renda extra, maiores de 18 anos. Fica o aviso, conheça Poder Esportes e vai no nosso grupo do Telegram, o link está aqui, só entrar, fazer parte, tem os vídeos lá, a gente avisa todos, fique tranquilo, beleza? Tamo junto. Bom, e também quero falar eu vi o vídeo do Jorge Igor, muito bom, cara, tô acompanhando, viu, Jorge, seu canal, muito bom seu vídeo sobre o assunto, que me deu a vontade de fazer esse vídeo também, então tô aqui dando crédito, não é o mínimo que eu tenho que fazer, né? Me inspirei no seu vídeo para fazer o meu também, e vou colocar pontos interessantes no seu vídeo aqui também. Eu quero te dar uma dica, né? Me perdoe se eu tô sendo intrusivo de alguma maneira, tá? Só tô colocando a expertise aqui de tantos anos de YouTube para poder te oferecer. Cara, seu canal tá maravilhoso, mas coloca a capa nos seus vídeos, coloca a capa, contrata um designer, ou se você quiser falar comigo para eu te dar essas dicas, o Bruno tem meu contato, o Vitor tem meu contato, e o Fred também tem meu contato. Se você quiser entrar em contato direto comigo, a gente trocar ideias sobre as capas, vou falar com o maior prazer com você, tá certo? Então, um beijo aí, parabéns pelo seu canal, tô acompanhando bastante, vou deixar o link do canal do Jorge aqui também. Fred, Marcelo, Bachelor, Jorge Igor, Bruno Formiga, Vitor Sérgio Rodrigues, assisto todos vocês, mano, vocês são bons demais, demais. Não me canso de assistir vocês são feras, tá? Vou deixar o link deles tudo aí embaixo. Primeiro vai ficar o do Jorge, porque eu falei do vídeo de inspiração dele. Embaixo vou colocar o link dos outros 4 que eu tô assistindo, tá bom? Que assisto sempre. Mas vamos lá, o Juninho Paulista deu essa entrevista para o Globo Esporte falando sobre alguns pontos. E um ponto que eu já na hora que eu li a matéria eu já fiquei meio ressabiado. Vou encostar aqui a janela, não tem edição esse vídeo, é na cara, na coragem, no amor, tá? Na hora que eu li essa matéria, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato da fala em cima da situação do Gabriel Magalhães, que foi o que o Jorge comentou no vídeo dele, que me chamou muita atenção. E uma coisa que, para mim, foi o tema central, mesmo sem ser dito, é que a imagem que essa seleção do Tite passava para o público, para o torcedor em geral, para a mídia, é que era uma seleção extremamente organizada, né? Ali nos bastidores, tudo às claras, todo o mérito esportivo de convocações, de testes, de observação e tal, e que essa fala do Juninho sobre o Gabriel Magalhães e sobre eventuais regalias ao Neymar colocaram tudo isso como uma grande mentirada, que a gente viu, na verdade, não era verdade do que estava acontecendo nos bastidores da seleção. Mas os dois principais pontos são isso, tá? Eu até coloquei aqui, ó, tá tudo em tópicos, né? Ó, tá tudo em tópicos. Olha a minha letra aqui bonita. Bonita minha letra, né? Mas tá tudo em tópicos aqui, né? E eu vou listando tópico a tópico e aí eu vou conversando com vocês. Primeiro aqui, o Gabriel Magalhães, ele foi convocado para alguns jogos da seleção brasileira. Época de pandemia, a gente tem que levar isso em consideração também. A esposa dele estava dando à luz na mesma época, né? Na Inglaterra, estava sozinha. O Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal, titular, muito bom jogador, chegou na comissão técnica da seleção e pediu para não jogar, não ser convocado, porque ele queria acompanhar o nascimento do filho dele. Cara, não tem motivo maior do que isso para a CBF, a seleção brasileira, a comissão entender, ser empática e solícita com esse pedido do jogador, com o claro recado de que, cara, tudo bem, na próxima você é convocado, sua convocação foi por merecimento técnico, a gente entende o motivo, entende a situação, entende o momento que o mundo passa,
Então vai lá, acompanha a situação, chama outro aqui no seu lugar, mas fica tranquilo que você não vai perder a sua chance. Mas o Juninho Paulista confirmou que o Gabriel Magalhães perdeu espaço na seleção porque veio outro e tomou e tal, e que ele, na situação dele, na época dele, também passou por isso e ficou 40 dias sem ver o filho, né? Porque a esposa deu a luz, ele optou por ficar na seleção por causa do espaço e tal. Eu entendo ambos os casos, tá? Sou mais propenso ao caso do Gabriel do que o do Juninho, mas entendo do Juninho na época dele também. Só que o Juninho tem que entender uma coisa muito importante. A época que o mundo passava na época dele e que o mundo passou na época do Gabriel. Não teve uma situação de pandemia na época do Juninho Paulista. Era muito complicado, cara. Nem parece que foi há tão pouco tempo. As pessoas, tipo, simplesmente apagaram isso da memória, sabe? Você não pode apagar essas coisas da cabeça e achar que não foi nada, porque foi. Foi muito impactante pro mundo todo, cara. E assim, a gente não podia sair de casa, mano. Sabe? A gente tem essa sede de sair e tal, mas nada melhor do que a seleção brasileira, a maior seleção da história, e sua comissão técnica ter um pouquinho de empatia nessa situação. O que acabou também, no caso que ele fala de Malcolm e Claudinho. Ele pondera isso aqui, tá? Malcolm e Claudinho também estavam convocados para a seleção brasileira. E aí, cara, o Zenit, que é detentor dos direitos deles, exigiu que eles voltassem, né? Que eles não atendessem o pedido da convocação, com ameaça de rescisão contratual, etc. Um monte de coisa que clubes fazem, tá, gente? Alguns clubes fazem. O Zenit fez isso, e o Malcolm e o Claudinho decidiram por atender a exigência do clube. A comissão da seleção se sentiu ofendida com a postura dos jogadores, porque viu na Argentina os jogadores peitando os clubes e irem defender a seleção, e nunca mais os dois foram chamados. Eu até entendo que os jogadores argentinos eles tiveram uma sede maior de defender a Argentina. Só que, cara, são situações e situações. Tem jogadores de N clubes, né? Porque naquela época ali, vários jogadores tiveram pelos clubes, suas convocações recusadas, os jogadores peitaram e foram mesmo assim. Mas, como era uma situação anormal no mundo todo, devia ter um pouquinho mais de sensibilidade, cara. Sabe? Tipo, olha só, aqui é tolerância zero, tal, a gente não admite desmandos, ficamos insatisfeitos com a postura dos jogadores. Mano, por quê? Conversa com o cara, eu entendo aí do clube, atende isso aí, a gente vai conversar, mas numa próxima peita, eles não vão te demitir, sei lá, conversa com o clube, mostra o lado da seleção, sabe? A gente tem que ter entendimento que a seleção brasileira e qualquer seleção no mundo, ela tem que convocar os melhores jogadores disponíveis em condições para defender a camisa da seleção. Eu nem tô apontando que o Gabriel Magalhães, o Malcolm e o Claudinho seriam extremamente importantes. Acho que o Claudinho mais, por causa da posição, da carência da posição. Por causa seriam preponderantes se, por causa da não convocação deles, do falta de espaço para eles, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Não é esse o ponto. É que parece que essa união toda que eles sempre pregaram para a gente acreditou, não é verdade, tá? Porque assim, eu falo da situação de pandemia, o Juninho praticamente não fala. A única hora que o Juninho fala de pandemia é na hora que ele fala da Copa América no Brasil, que ele foi contra, inclusive, e tal. Muita gente foi contra, a gente aqui foi contra e tal. Tinha por que fazer o campeonato, não tinha necessidade do campeonato, sabe? Era uma situação muito atípica no mundo todo, como eu falei anteriormente, e mesmo assim, foi a única hora que ele citou a pandemia, como se fosse um negocinho desse tamanho, cara. Não que o Brasil tivesse perdido 700 mil vidas, sabe? Então, e assim, cara, eu não sou amigo do Juninho, mas eu conheço o Juninho, conheci o Juninho, ele é primo de um amigo meu, do Leandro, então eu já conheci o Juninho, vi ele umas 2 vezes na vida, nada de amizade, tá? Mesma coisa o Guilherme joga no Alçade, conheço de vista, não sou amigo, mas sei quem é o Juninho, sempre foi um cara simpático e tal, mas não é por causa disso que eu vou evitar de criticar o que eu acho que tem que ser criticado, até por causa do cargo que ele ocupou à frente da seleção, né? Também falou da parte da eliminação do Brasil contra a Croácia, e ali foi um ponto muito importante no vídeo do Jorge, que eu concordo 100%, sem tirar nem pôr, que ele fala da saída do Tite, aquele momento que o Tite sai do campo, né, deixando os jogadores dentro do campo chorando e tal, e vai para o vestiário chorar sozinho, que é o que o Juninho fala, e depois o Tite fica surpreso. Eu fiz alguma coisa de errado e tal. E, cara,
como o Jorge disse, o Tite fez sim uma coisa de errado, mano. O técnico, ele é o líder daquela delegação. Ele é o maior representante ali de toda a comissão técnica e de todos os jogadores. Ele é o líder daquilo. Ele chamou cada um daqueles caras para representar um país num torneio que passa no mundo inteiro. Então a postura de um líder é amparar os seus comandados. Ponto. Não tem conversa. A postura do Tite foi sim errada. Ele tem que sim ser criticado por aquilo. Em nenhum momento eu falando, Tite é um mau técnico, foi um péssimo treinador, tal. Acho que falhou na seleção brasileira, mas a seleção brasileira também, na geração Tite aí, né, com os jogos que disputou, mesmo não disputando grandes partidas contra grandes seleções europeias, como a gente sempre criticou, foi muito bem em números, mas nas duas partes mais importantes, que foram as Copas do Mundo, querendo ou não, o Tite parou nas quartas de final. E ponto, cara, a gente tem que criticar isso. O Tite não conseguiu organizar o Brasil para derrotar a Croácia. Tudo bem que foi finalista na outra Copa, e nessa foi semifinalista, perdendo para a Argentina, e acho que o Brasil era a única seleção capaz de enfrentar a Argentina ali de igual para igual a França. Por mais que muita gente fale que não, que a Argentina ia passar o carro, não ia, tá? Mas enfim, o Tite foi muito mal naquela postura, muito mal, tá? E aí tem a parte do Neymar, que ele fala de regalias, né? Que o Neymar vem do Messi e o Cristiano nas seleções deles, com as regalias que eles recebem e tal, que ele também demandou, fez pedido de regalias na seleção brasileira para ele. E, cara, mesmo sendo Messi, mesmo sendo Cristiano Ronaldo, mesmo eles tendo regalias, eu entendo que isso não é possível num contexto de seleção brasileira e Copa do Mundo, mesmo que na visão da seleção brasileira, o Neymar seja do patamar do Messi e do Cristiano Ronaldo. Não é, tá bom? É o meu jogador preferido, já falei várias vezes, mas não é no patamar dos dois, tá bom? É um grande jogador, o grande craque da geração da seleção brasileira. Ninguém tá contestando isso, só os doidos da cabeça, mas ninguém tá sendo contra isso. O ponto aqui é de regalia, tá? Aí você pega histórico de seleção brasileira, o que aconteceu em 2002? Os jogadores tiveram as mesmas liberdades que uns e outros. O que aconteceu na Copa de 94? Os jogadores que tiveram as liberdades tiveram as mesmas liberdades que uns e outros. Não é porque o Romário era o melhor que ele tinha mais regalia que todo mundo. Não. O Pelé não tinha regalia nenhuma em seleção, por exemplo. Ganhou 3 Copas do Mundo, foi para 70 e se adequou à realidade do momento. Ah, era outra época. Não importa, meu irmão. É o maior jogador da história. Ele fazia questão de ser tratado igual aos demais. Então, é uma postura errada do próprio Neymar, porque é o Juninho falando, tá? Eu não tô chegando apontando aqui, ó, é isso que aconteceu, porque o Juninho falou. Então, assim, é uma postura errada do próprio Neymar, mesmo que na recusa dessas regalias ele tenha entendido, não deveria ser feito. Ah, eu quero que minha família visite aqui. Porque quando um outro jogador, mesmo ele não tendo a importância do camisa 10, ele vê aquilo lá, ele vai se sentir preterido. Por que ele pode e eu não posso? Então, num contexto geral de time, tá? De time, mesmo sabendo que tem jogadores que são melhores que uns e outros, a ideia é que a unidade seja a mesma para todos. O tratamento seja igual para todos, porque afinal é um grupo. Regalia você tem na sua casa, meu irmão. Com os seus. Ali você tem as suas regalias. Não é possível que em todo ambiente de competição e tal, e nem tô falando que não tem âmbito competitivo nem nada disso, tá? Que o jogador quer favores, quer, tipo, comodidades para si, como se não tivesse, tipo, a melhor cama, o melhor preparo físico. Você tá focado em um objetivo. E nem tô falando que aqui, que ter ou não essas regalias, fosse atrapalhar num contexto geral de Copa. O Neymar, pelo que eu sei, é um cara hiper querido em grupo de seleção, onde ele joga, né, com jogadores em si, é o cara que é camarada de todo mundo. O ponto aqui é simplesmente entender que o macro seleção brasileira é muito mais macro do que jogador em individualidades, cara. Entende? Se o Pelé, que é o Pelé, que foi o Pelé, se adequou à realidade do momento e entendeu aquilo ali sem pedir regalias, por que qualquer outro jogador tem que pedir regalia, meu irmão? Os outros todos se adequaram. Então se adeque. É simplesmente assim, né? E a fala do Juninho é muito ruim em relação a isso. O próprio PSG, cara, é um exemplo muito bom desse tipo de situação. O Mbappé recebeu regalias a roda aí no PSG. O que aconteceu? O time melhorou? Não.
briga com o Messi, briga com o Neymar, briga com o elenco, as falas do Mbappé pegaram mal com o elenco do PSG, ou seja, tudo isso, cara, toda essa postura reflete no campo. As mesmas coisas, regalias que aconteceram no PSG, com o próprio Neymar, também refletiram no campo. Entende? Você pode ser hiper querido, meu irmão. Alguém vai olhar torto, alguém vai ficar infeliz. E aí, um fala para um, o outro fala para o outro, e aí vai maximizando esse tipo de conversa e você perde o poder, você perde o foco que é o campo. Então, por que o Neymar pode conversar sobre regalias por ele ser quem é, e o Gabriel Magalhães, criando elo entre os dois, não pode simplesmente pedir para acompanhar o nascimento do próprio filho, mano. Ou filha, acho que é filha. Não tem nexo. Então, cara, depende de quem é. Ó, se o Neymar tivesse qualquer um desses desmandos, recusar a convocação, não vou para a seleção, porque o PSG não quer, como o Malcom e o Claudinho fez, o Neymar deixaria de ser convocado em algum momento para a seleção? Não, né? Então, não é essa coisa que passaram pra gente anos e anos aí. Não é. Infelizmente, cara. Né? Seleção não é lugar de regalia. Tá? Principalmente em Copa do Mundo. Não é lugar de regalia. Cara, são 30 dias, velho. Contando muito, 50 dias de foco num campeonato. Que acontece de 4 em 4 anos. Você não tem tempo para focar em 50 dias. Você tem todo o resto do ano para fazer... buscar situações e tal, passeios e convivência com família e tal, porque durante a Copa do Mundo isso é tão... Nossa, acabou e tal. Não que não possa haver, tipo, visita de família, claro que pode, mas não é aquela coisa, olha, minha família visita a hora que eles querem, do outro jogador, não. Entendeu? Isso não pode acontecer, cara, é simplesmente inaceitável. Então, o que eles passaram pra gente, anos aí, pra gente, acabou sendo uma mentira. E é muito triste, de verdade. Eu espero que isso mude. Eu espero que tudo seja muito mais transparente e organizado do que aparenta ser. Eu prefiro que não aparente ser tão organizado, mas seja. Tenha processos ali dentro. E, infelizmente, para mim, virou uma grande mentira. Mas eu quero saber sua opinião. Você concorda? Você discorda? Comenta aí, tá? Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.